Oi, meu 7º período de música, né? Eu vou falar aqui para vocês a aula 4, tá? Que é Princípios e Funções da Educação de Jovens e Adultos. Primeiro nós vamos trabalhar os fundamentos legais, que, na verdade, o fundamento legal mesmo, eu já falei bem lá na frente, né? Que é baseado na EJA, na LDB, né? No artigo 57 e 58 da LDB. Mas existe também uma grande fundamentação legal, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, que é o parecer número 11, lá de 2000, tá? Então, o que fala desse parecer? O que ele diz, na verdade, é que nós devemos considerar os jovens e os adultos, né, as situações, os perfis desses estudantes, a faixa etária, e ela fala que ela será pautada pelos princípios da equidade, ou seja, todos são iguais, né? Da diferença, quer dizer, nós somos iguais, mas ao mesmo tempo nós temos as nossas diferenças. A proporcionalidade na apropriação, quer dizer, qual a proporção, né, que eu tenho que apropriar? Nem todos também são iguais para aprender. Quando a apropriação é apreender um conhecimento, né? Contextualização das diretrizes nacionais. Então, eu tenho que ler e entender as diretrizes nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio. Ou seja, a escola, ela tem que fazer um projeto político-pedagógico específico para a EJA, que, na verdade, a gente chama de um projeto para a EJA, que é diferente, tá? Quais são as funções da EJA? Então, nós temos 3 funções. Não esqueçam dessas 3 funções. A primeira função é a reparadora. Quando a gente pensa em reparar, parece que a gente vai consertar, né? Mas, na verdade, né, todo mundo tem direitos. Todos nós nascemos com direitos. Então, o que aconteceu com as pessoas, os jovens e adultos que não puderam estudar? Então, essa função reparadora realmente para restaurar um direito que a ele foi negado. Restauradora. Restaurar um direito que a ele foi negado. Mas também há um reconhecimento de igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano de ter acesso a um bem real. Um bem real, um bem social, simbolicamente importante, que é o direito à educação. Nós todos temos esse direito. E a eles foi negado esse direito. Mas não se pode, a gente não pode também confundir a noção de reparação com suprimento. Porque antigamente, assim que começou a sair a educação de jovens e adultos, partiu-se de um princípio que a EJA era para suprir a escolaridade que o aluno não teve. Não é. Não é suprir. A noção com a de suprimento. Então, ela é reparadora e não de suprimento. Então, vejam bem. Se eu perguntar, a função da EJA é reparadora ou de suprimento? Ela é reparadora. Mas, para tanto, é indispensável que haja um modelo educacional que crie situações pedagógicas satisfatórias para atender às necessidades da aprendizagem, que são específicas daquele aluno adulto, porque nós não podemos confundir uma educação de jovens e adultos com uma educação de criança, nem de criança dos 6 aos 14 anos e nem as crianças de 0 aos 5 anos. A segunda função, a equalizadora. Ela vai dar uma cobertura para os trabalhadores e há tantos outros segmentos da sociedade, por exemplo, como as donas de casa, os migrantes, os aposentados, os encarcerados,
quer dizer, equalizar a todas as pessoas terem o direito igual de ter o acesso a essa modalidade que é a EJA, né? Quer dizer, essa possibilidade deles reentrarem no sistema educacional dos que tiveram, né, que eles provavelmente tiveram uma interrupção, ou eles não puderam entrar na idade porque tinha que trabalhar, ou o lugar que eles moravam não tinha escola, né? Que mais que nós podemos falar, né? Muitas pessoas não têm direito, não têm condições, porque existe muita desigualdade, né, de oportunidades, muitas desigualdades. Essa permanência na escola, o acesso da escola, das pessoas na idade correta, depende muito de oportunidade, né? Será que o pai, né, tem condições? Hoje, gente, é até muito difícil. Uma criança, hoje todo mundo sabe que existe o ECA, né? Existe a possibilidade do pai ser, ele ser o quê? Enviado, né? Ser comunicado à polícia de que ele está negando o direito da criança a ter educação, tá? Então, que essa equalizadora, essa segunda função nos permite, né? Ela possibilita, aliás, aos indivíduos uma nova inserção no mundo do trabalho. A dona de casa, quando ela faz a EJA, ela aprende a ler, escrever, ou está no ensino fundamental, ensino médio, ela pode ir para a educação superior, né? Então, ela pode mudar a questão do trabalho dela, a vida social, nos espaços, né? E pode haver uma abertura de canal dela e de participação muito grande. A terceira é a qualificadora. Então, ela vai qualificar. Mais do que uma função permanente da EJA, pode-se chamar de qualificadora. Mais do que uma função, ela é o próprio sentido da EJA. Na verdade, a EJA veio para qualificar aquilo que ele tem. Lembra do Paulo Freire? Paulo Freire não parte da parte prática da teoria. Então, a EJA vem qualificar aquilo que o aluno já possui. Ou seja, o aluno possui o conhecimento prévio dele. Então, ele já tem. Então, nós vamos qualificar, dizer para o mundo, através de um papel, através de uma escolarização formal, que ele é capaz, né? Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento aí e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares, né? Na verdade, no escolar, ela vai qualificar mesmo por meio do quê? Do certificado dele que ele estudou. Então, vamos rever. Nós temos a função primeira, qual é a função? Reparadora, que ela restaura o direito que o indivíduo tem, que foi a ele negado, que tem o direito de ter educação, de ir à escola. A segunda, equalizadora, que vai permitir que todos, né, qualquer pessoa, dona de casa, aposentado, uma pessoa que está encarcerada, ter direito a essa educação, né? E a terceira é a qualificadora, que, na verdade, vai qualificar aquilo que todos nós já possuímos, né? Eu sei fazer um bolo, eu sei fazer, eu sei, consigo falar bastante na igreja, e eu não sei ler nem escrever, mas eu tenho o quê? A minha sabedoria, um conhecimento prévio, um conhecimento que eu adquiri através da minha experiência. Bem, aí depois nós temos umas perguntas frequentes para vocês lerem, tá? Que vai ajudar muito vocês a lerem isso aí, para ajudar vocês num caso de perguntas, tá? Então, boa noite, tranquilo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.